Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula, para a gente poder continuar falando um pouquinho sobre a eletricidade, em particular sobre circuitos elétricos. Na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre as grandezas tensão, corrente, potência e energia. Aí fizemos inclusive alguns exercícios, e a minha ideia daqui para frente é a gente trabalhar um pouco mais a parte prática, ou seja, a gente vai fazendo a teoria, mas vai utilizando isso de maneira prática para tentar reforçar um pouquinho a aprendizagem. Então é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Então começa nessa aula. Né? Então nós vamos hoje, nessa aula, nós vamos reforçar, por exemplo, o cálculo de potência elétrica. A potência elétrica ela vem marcada, quando você compra um aparelho elétrico, a potência elétrica vem marcada normalmente no manual do aparelho. Agora, como é que a gente pode, de maneira prática, descobrir a potência elétrica que um aparelho está consumindo, por exemplo? Então é isso que a gente vai ver. Eu vou fazer alguns experimentos aqui e a gente vai ver como é que isso funciona realmente. Ok? Então, vamos lá. Então, as grandezas elétricas que nós vimos até o presente momento foram a tensão e a DDP, né? Tensão, melhor, tensão ou DDP. Lembrando que a medida para isso é volt. Vimos a corrente elétrica, que é o fluxo das cargas elétricas dentro do condutor, que é medida em amperes. Vimos a potência elétrica, que é a velocidade com que a energia elétrica está sendo produzida ou consumida no aparelho elétrico, né? Então, no caso, consumida no aparelho elétrico. Então, essa potência elétrica ela é normalmente medida em watts. E a energia elétrica. Então, a energia que vai ser medida em joules ou, muitas vezes, quilowatt-hora. Okay? Essas grandezas elas estão relacionadas através de fórmulas bem simples. O que nós vamos explorar nessa aula vai ser isso aqui. Vai ser a relação entre a potência, a tensão e a corrente. Esse é o nosso objetivo hoje. Então, a potência elétrica de um aparelho, ou seja, a velocidade com que o aparelho está consumindo energia elétrica, vai ser igual à tensão que está sendo aplicada sobre ele, multiplicada pela corrente que está passando nele. Muito bem. Aqui estão basicamente os elementos que vão fazer parte da nossa aula de hoje. Então, eu vou medir a potência dessa lâmpada, dessa lâmpada, dessa lâmpada e do motorzinho elétrico. Vou ficar devendo essa lâmpadazinha de carro aqui, que não deu muito certo, porque ela acabou não funcionando muito bem, né? Então nós vamos fazer a medida dessas lâmpadas aqui e desse motorzinho elétrico aqui. Na verdade, a gente poderia medir a potência desse jeito que eu vou falando, a gente poderia medir a potência de qualquer aparelho. Mas nós vamos usar esse por uma questão de segurança e por uma questão de facilidade de montagem. Ok? Esses dois aparelhos que estão aqui são os meus multímetros. São os aparelhos que vão medir a tensão e a corrente elétrica. Na verdade, os dois aparelhos medem tensão e medem corrente. Só que eu vou deixar um para medir a corrente e o outro para medir a tensão. Então, normalmente a corrente eu vou medir com esse aqui. E a tensão eu vou medir com esse aqui. E isso aqui é uma fonte de energia. Aqui, ó, tem circuitos que eu vou ligar diretamente na tomada. Então, a tomada vai ser minha fonte de energia. Agora, no caso do motorzinho elétrico que está aqui, esse motorzinho ele só funciona com corrente contínua. Então, ele precisa de uma fonte de tensão contínua. E a minha fonte de tensão contínua é essa daqui. Então, esse aparelho aqui é que vai ser utilizado para fazer a alimentação do motorzinho que está aqui. E, é claro, um elemento de controle aqui, né, que é um interruptor para ligar e desligar em alguns casos. Então, muito bem. Em termos de circuitos elétricos, o circuito mais simples que eu posso ter é esse que está aqui, ó. Então, você tem aqui uma fonte de energia, a
O meu plug de tomada aqui representa a minha fonte de energia. Aqui um interruptor, aqui quem vai consumir a energia elétrica e aqui, novamente, a ligação com a tomada. Esse circuito aqui, ele está representado aqui, ó, dessa maneira, ó. Então, nos circuitos elétricos, nós desenharmos futuramente nossos circuitos elétricos, ou você tiver circuitos elétricos para interpretar, o interruptor, ele normalmente é representado desse jeito. A lâmpada, ela é normalmente representada desse jeito aqui. E a minha fonte de tensão, ela pode ser representada de duas maneiras. Se ela for uma fonte de tensão alternada, se for a tomada, por exemplo, ela vai estar sendo representada desse jeito. Agora, se for uma fonte de pilha, bateria, por exemplo, aí a representação é outra. Aí a representação é feita desse jeito aqui, ó. Dois traços, um maior e um menor, sendo que o traço maior representa o polo positivo da minha fonte de tensão contínua e o traço menor representa o polo negativo da minha fonte de tensão contínua. Ok? Então, isso que está aqui está representado aqui desse jeito aqui. Então, aqui está o nosso primeiro circuito, né? Vai ser um circuito com uma fonte de tensão alternada, um interruptor e a lâmpada que está aqui. E nesse esquema aqui aparecem duas coisas. Aparecem quem? Os medidores, né? Esse medidor aqui é o medidor de corrente. Então, esse medidor aqui é o medidor de corrente. E esse medidor aqui é o medidor de tensão. Perceba que o medidor de tensão ele é colocado a uma ponta em cada extremidade de quem eu vou medir. Já o medidor de corrente ele é colocado dentro do circuito, ó, perceba, né? Então, que é a ligação que eu fiz aqui. Mais tarde, quando eu for explicar esses medidores de maneira mais profunda, aí eu vou mostrar como fazer a ligação. Mas já fica aqui a dica aqui, ó, que está aqui. Ok? Então, vamos lá para a medida, para a nossa primeira medida de potência. Lembrando que quem é que eu estou medindo potência? Eu estou medindo potência dessa lampadinha que está aqui, ó. Essa lampadinha aqui. Aqui está dizendo que se você fornecer entre 100 e 240 volts, ela fornece 7 watts de potência. Nós não vamos fornecer nem 100 nem 240 volts, nós vamos fornecer alguma coisa intermediária. Então, vamos aguardar para ver como é que vão ficar os resultados. Então, vamos. O que vamos fazer é medir a potência dessa lâmpada de LED aqui. Então, o circuito está montado. Esse instrumento aqui vai medir a voltagem aplicada na lâmpada e esse aqui é a corrente aplicada na lâmpada. A partir da voltagem da corrente, a gente descobre a potência que está sendo dissipada na lâmpada. A gente percebe que tensão aplicada em torno de 115 volts, corrente em torno de 0,104-105 amperes. Então, o que nós tivemos lá foi a tensão aplicada, está marcada ali ainda, né? A gente pode observar aqui, ó, a tensão aplicada foi de 115 volts. Vou desprezar a parte decimal. E a corrente, 0,10. Opa! 0,10 amperes. Portanto, a potência, nós já vimos, é a tensão vezes a corrente. Então, a potência, 115 vezes 0,10. Então, a potência vai ficar 11,5 watts.
Então essa é a potência que a minha lâmpada está dissipando nesse momento. A nossa próxima lâmpada que nós vamos medir é essa daqui. É uma lâmpada fluorescente. Os dados da lâmpada estão aqui, né? É uma lâmpada de 15 watts, C ligada numa tomada de 127 volts. Então nós vamos fazer o experimento com ela aqui, vamos fazer a corrente elétrica, vou ligá-la diretamente aqui na tomada, né? Os instrumentos de medida estão aqui, então vamos fazer a medição de tensão e de corrente e ver qual é a potência real que essa lâmpada está fornecendo nessa condição do experimento dado aqui. Agora nós temos uma segunda lâmpada colocada aqui, uma lâmpada fluorescente, e vamos fazer o mesmo experimento. Ligando o aparelho. Agora nós temos uma segunda lâmpada colocada aqui, uma lâmpada fluorescente, e vamos fazer o mesmo experimento. Ligando o aparelho. Então nós temos aqui a corrente e aqui a DDP. Bem, nós vimos aí pelo experimento que a nossa lâmpada foi submetida a uma tensão de 117 volts, arredondando, e a corrente que a percorreu é essa que está marcada ali mesmo, 0,17 amperes. Nessa condição, a potência consumida pela lâmpada foi igual a 117 vezes 0,17. Isso nos dá uma potência de aproximadamente 19,9 watts. Muito bem. A próxima lâmpada a ser trabalhada é essa lâmpada aqui fluorescente. Desculpa, é a lâmpada incandescente. Essa lâmpada está marcada aqui nela, né? Ó. Se ela for submetida a uma DDP de 127 volts, ela vai dissipar uma potência de 40 watts, certo? Então, foi feita aqui a montagem corretamente aqui e vamos ver como é que ficou o resultado para essa lâmpada em particular. Vamos lá. Agora nós temos a mesma situação, só que para uma lâmpada incandescente. Então nós temos que aqui a tensão aplicada na lâmpada e aqui a corrente que está percorrendo essa lâmpada.
E para finalizar, nós temos aqui o nosso motor elétrico, que eu também vou calcular a potência dissipada por ele. Também é possível calcular a potência dissipada por ele. Como? Medindo a tensão que está sendo aplicada nele e medindo a corrente que atravessa o motor. Esse motor aqui é um motor de impressora que foi desmontada, e aí a gente procura um pouquinho e consegue aqui os dados aqui desse motor na internet. O dado que é importante para a gente, na verdade, é esse daqui, ó. Esse motorzinho que está aqui, ele opera com tensões entre 12 e 42 volts. Só que esse motor aqui é um motor que funciona em corrente contínua, ou seja, nós não podemos ligá-lo diretamente na tomada da rede elétrica. Para ele poder funcionar, nós temos que ligá-lo ou a um conjunto de pilhas, baterias, ou, no caso aqui, eu liguei a uma fonte. Essa fonte aqui, ela pega a corrente alternada e transforma em corrente contínua e, consequentemente, eu posso aplicar no meu motor e fazer funcionar. Então, eu escolhi lá um certo valor de tensão, então o que a gente vai ver agora no vídeo. E a partir dos dados aqui que a gente obter aqui, a gente vai calcular a potência dissipada por esse motor. Ok? Então, vamos lá. O que nós temos aqui agora é um motorzinho que vai ser acionado por essa fonte de energia que está aqui. Então eu vou ligar lá e aí o motorzinho vai começar a funcionar. E a partir dos valores de tensão e de corrente, a gente vai calcular a potência do motorzinho. Ok? Então vamos lá. Aqui, o motorzinho está funcionando, como é possível verificar aqui. Então o que nós temos aqui? Aqui no mostrador aqui da fonte, nós temos a tensão e a corrente que está sendo fornecida. Só que esse mostrador não é muito preciso, então eu vou usar esses dois instrumentos que estão aqui para monitorar, para confirmar os valores que estão aqui. Então, esse multímetro aqui ele está medindo em miliamperes e aqui está sendo medido em volts. Então a gente pode observar que aqui ó, a corrente que está passando no multímetro é de 30,6,7 miliamperes e a tensão aplicada nele 7,8988 volts. Aqui os valores são ligeiramente um pouquinho diferentes, mas como pode ver, basicamente está de acordo. Vou aproximar um pouquinho para vocês verem um pouco melhor. Muito bem, então pelo experimento nós vimos que a tensão aplicada ao motor foi de 21,8 volts e a corrente que o percorreu 0,40 amperes. Portanto, a potência, tensão vezes corrente, potência 21,8 vezes 0,40. Corrigindo, não foi 0,40, a corrente foi de 0,040. E isso vai dar aproximadamente 0,87 watts. Então essa é a potência que está sendo desenvolvida pelo nosso motor na condição que foi dada. Então, muito bem. Por enquanto vamos ficando por aqui e aguardem que novos vídeos com novos experimentos virão.
Ok? Até!